Bom, o seguinte, olha, você acredita em premonição? Atenção, Brasil, você acredita em premonição? Você acredita que é possível saber o que vai acontecer no futuro? Eu estou recebendo agora, no palco do Domingo Legal, ele que é considerado o maior clarividente do Brasil, que previu com 9 anos de antecedência o acidente que matou o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Do meu lado, Juscelino da Luz. Seja bem-vindo, Juscelino. Professor Juscelino, né? Isso. Você fala 2 idiomas e leciona 2 idiomas. Dá aula de 2, inglês e alemão também. Atualmente eu não estou atuando. Eu sou escritor também. Comecei na carreira de escritor em 2005. 2005. Mas eu já tinha escrito alguns livros, só que considerando a publicação que eu consegui em 2005, eu parti e dei baixa no Estado, que eu era concursado, e comecei a seguir a carreira de escritor. Muito bem. Agora o dom que mais chama a atenção que você tem é a sua clarividência, as suas previsões. Exato, não é? Exato. Muito bem. Juscelino, ele está aqui para falar das incríveis previsões, contar detalhes sobre essa premonição com Eduardo Campos. E tem uma outra muito preocupante que é sobre a queda de um avião de grande porte em plena Avenida Paulista, ainda este ano. Ele vai dar detalhes. Ele tem uma previsão de que um avião de grande porte vai cair na Avenida Paulista. Juscelino, você considera esse poder de ver o futuro como um dom? É um dom, né? É um dom. O que a gente está fazendo é simplesmente tentar minimizar os problemas e as dores das pessoas, e que pode estar envolvido nesse sonho. Entendi. Bom, você tem uma lista de previsões bem-sucedidas, entre elas acidentes aéreos, mortes de personalidades, como Ayrton Senna, é isso? Ayrton Senna. Dos casos, né? Um dos casos. A princesa Diana também? Também, inclusive com resposta da Diana. Ela mandou uma resposta para mim em 1997, em abril. Muito bem. Bom, nós temos aí nessa mesa, são muitas cartas. Quando você sonha isso, sonha. É tudo através dos sonhos premonitórios. Você tem o sonho premonitório, você manda uma carta avisando a pessoa ou companhia, ou quem quer que seja. Isso. E muitas pessoas responderam já para você. Nossa, milhares. Mas e essas pessoas que recebem uma carta do Juscelino da Luz? Olha, vai acontecer isso com você. Qual que é a resposta que elas te dão? Olha, em tese, algumas pessoas ficam com receio, mas acreditam, e outras pessoas acreditam diretamente, já entram em contato, e como se precaver, como evitar, como minimizar o problema. Entendi. Agora, e a gente manda a informação. E é verdade que você tem uma carta para mim hoje? Temos uma carta para você também. Tem uma carta para mim? Tem. Você vai me entregar no final do programa? Vou me entregar. Mas é pessoal, é minha? É caso pessoal, né? Muito bem, é minha, tá bom. Mas não é ruim. Não é ruim. Que bom. Bom, o Juscelino da Luz, ele está aqui hoje para falar mais sobre o caso do acidente aéreo que vitimou o Eduardo Campos e outras pessoas em Santos. Roda no VT, Magrão, vamos ver. 13 de agosto de 2014. Morre o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Ele estava no avião que caiu em Santos, no litoral de São Paulo. Ele saiu do Rio de Janeiro com destino a Guarujá. Outras 6 pessoas morreram. Os restos mortais serão identificados por exames de DNA e arcada dentária. 8 casas foram atingidas. Meu prédio, a casa do lado, a academia. Ventava e chovia na hora do acidente. Minutos antes, piloto comunicou à torre de controle procedimento de pouso. Vai fazer o bloqueio de Santos e o rebloqueio, ok? A aeronave já tinha apresentado problemas em junho. Muito bem, essa foi a notícia no SBT Brasil. E aqui nós temos a carta que você mandou ao governo de Pernambuco. Isso. Ao excelentíssimo Eduardo. Mas você mandou essa carta quando? Essa carta foi mandada em 2005, ainda o Eduardo Campos não era governador de Pernambuco. Não era governador? Não. Foi mandado para outro governador. Para outro governador. Inclusive foi repetida essa carta em 2009, que a cópia está ali também. Em 2009 você reenviou essa carta? Para o então governador da época, essa carta está registrada em cartório. Você quiser falar o nome do governador, pode falar, que não tem problema. Deixa eu ver aqui, Juscelino da Luz, brasileiro. Onde tem informação aqui que você conhece melhor a carta? Aqui para o governador Jarbas de Andrade Vasconcelos, foi mandado em 2009. Dentro foi uma cópia daquela outra carta que foi... Foi dentro uma outra cópia. Quando você enviou essa aqui?
Essa foi em 2005. Essa aqui também foi em 2005? Setembro. Setembro de 2005. Isso. Me conta uma coisa, como foi o sonho que te revelou essa previsão? Como que foi o sonho? Na verdade, é uma experiência fora do corpo, né? Você vai dormir, 1 hora depois você entra em sono profundo e como fosse um túnel do tempo. Há um desdobramento que você acaba indo no local. E ali você vê tudo o que acontece, até o acidente. Você faz uma viagem, então, para o futuro, é isso? Funciona assim. Funciona assim? Funciona Aí assim. quando você acorda, você lembra do seu sonho? Daí, quando eu tenho um sonho só, eu não acordo, eu continuo dormindo e de manhã eu faço uma descrição desta carta e depois ela vai se transformar numa carta que eu vou enviar para essa autoridade, essa pessoa comum. Ou seja... E você não se assusta com seus próprios sonhos? Você sonhou com um acidente com Eduardo Campos. Foi uma previsão. Você não se assusta com isso? Sim, tenho os mesmos sentimentos que a família tem quando perde um ente querido. Eu tenho os mesmos sentimentos, nada de diferença. Como você convive com isso? Hoje melhor porque eu consigo discernir uma coisa da outra. Eu consigo diferenciar o lado espiritual com o lado material. Bom, deixa eu ver a carta aqui. O que diz essa carta? Eu vou ler para o pessoal de casa. Ao governo de Pernambuco, excelentíssimo senhor Eduardo Campos. Venho, muito respeitosamente, pedir que escute, porque teremos um acidente da TAM em São Paulo, voo JJ 3054. Esse acidente aconteceu, não é isso? Infelizmente, sim. E esse é um sinal de que sua vida estará em risco. Uma sabotagem poderá derrubar o seu avião em Santos. Com o avião, aí tem o Labast 2012, que não era o modelo do avião, no dia 13 de agosto de 2014, deverá ter muito cuidado, pois você será candidato à presidência em 2014. Seu avião será sabotado, é isso que está escrito? Isso, sabotado. Sabotado. E o que diz agora? Podemos ter um outro acidente da TAM em 26/11/2014. Então nós temos previsões de coisas que já aconteceram nessa carta e de uma que vai acontecer agora em novembro, é isso? No dia 26 de novembro de 2014. É de um acidente do avião. Você teve alguma resposta por parte das pessoas ligadas ao Eduardo Campos? Na época sim. Quem te respondeu? Pessoas ligadas a ele, né? A gente não pode responder por questão jurídica, né? Sim. E nessa carta você diz que houve uma sabotagem, era uma previsão sua. Você acredita nisso mesmo vendo as evidências? Não acredito. Eu tenho certeza do que foi escrito porque o fato se concretizou. Então, se concretizou, aquele item é simplesmente uma característica do sonho. Então, tudo que leva a crer que também o voo foi sabotado. Tem a data? Aqui é autenticado, que data? Isso aqui não é autenticação, é correio. Isso é correio, né? Correio. Mas me fala uma coisa, o Juscelino. Eu li muitas vezes na internet os comentários a seu respeito. Você tem noção de que muitas pessoas não acreditam em previsões? Não, as pessoas acreditam, é que elas não querem aceitar. É outro ponto. As pessoas, na verdade, acreditam, não querem que aquilo aconteça. E aí criam-se uma minoria de grupos que espalham coisas. Inclusive eu já fui vítima várias vezes de gente alterar documento e colocar na internet dizendo que sou eu. Então isso acontece geralmente. E um dos casos, inclusive a empresa foi condenada por colocar um documento meu alterado para depois esses pequenos grupos que não aceitam isso jogar como negativo e fazer fantasia. Fantasia todo mundo faz, todo mundo fala, mas o que é fato não tem como você alterar. Estou recebendo hoje, claro, evidente, Juscelino da Luz, um fato dele que é impressionante, assim, que eu fiquei boquiaberto, foi que ele mandou uma carta para o governo americano dizendo onde estava Saddam Hussein. Isso muitos anos antes, não é verdade? Exatamente. Muitos anos antes, até da guerra. Exatamente. E para você ter uma ideia, se Juscelino fosse essas pessoas essa minoria que divulga, eu não teria ganhado uma ação contra o governo americano no STJ brasileiro. Nós ganhamos uma ação
E todos os ministros, inclusive o relator, votou a meu favor. Então, o governo americano, não criticando, não é meu ponto de vista dizer quem é o errado, quem é o certo, mas teve todo o tempo no processo de recorrer com os melhores advogados que os Estados Unidos têm, o governo americano, e não recorreram da ação, e perderam a ação no STJ. Vou explicar ao pessoal de casa que é essa ação. Essa ação que ele entrou, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Você deu muito tempo antes as informações onde estaria Saddam Hussein. Isso. Que seria em Tikrit, não é isso? Isso, no buraco, onde tinha um tapete, tudo. Muito bem. E foi a medida, tudo. E foi exatamente assim que ele foi encontrado. Exatamente. E havia uma recompensa do governo americano. A recompensa foi a mídia, certo, a mídia internacional colocou para desvincular um pouco o fato. O que foi pedido foi o reconhecimento. Até do final de 2004, o próprio governo americano dizia que iria reconhecer a ação. Põe no ar as imagens do Saddam Hussein sendo encontrado. Olha lá, tá vendo lá? Olha lá. Então o governo americano me dizia que iria reconhecer a ação. Me convidaram para participar aqui num consulado, sozinho, e entrar dentro do consulado. Aí eu fui acompanhado dos meus advogados. Na época, não quiseram atender por esse motivo, mas dizia que era só eu